barco, cheguei 2 semanas depois, mas estou aqui bem e com vocês. Eu trouxe de Manaus essa voz cavernosa, que está bem rouca há semanas, meus queridos. Orem pela minha vida para que isso termine, eu não aguento mais. Minha esposa não aguenta mais, minha voz fica sumindo e voltando. Que o Senhor me ajude a recuperar essa voz de maneira plena, meus irmãos. Foram semanas intensas, retiro dos adolescentes lá em Bananal, direto para Manaus e depois aqui de volta. Mas é um prazer estar com vocês. Estava com saudade de todos. Saudade de todos. Prazer revê-los e estar com vocês. E hoje é um dia especial, não só por ser Dia dos Pais, mas hoje nós vamos iniciar mais uma série da noite. Como vocês sabem, elas são reproduzidas, rediscutidas nos nossos pequenos grupos. E certamente os textos e essa série vai te surpreender, porque nós vamos iniciar uma série no livro de Judas. E hoje, no almoço, eu estava conversando com o meu pai, reverendo Isaías Cavalcante, e ele falou: meu filho, eu não lembro de ter pregado uma série no livro de Judas. Obviamente ele está exagerando, com 40 e tantos anos de ministério, certamente ele já pregou em Judas, porém, ele não lembra a última vez. Isso nos chama atenção porque é um texto que é útil, toda a escritura é útil para o ensino, de modo que essa série que nós iniciaremos hoje é uma série baseada no pequeno livro de Judas. E o tema dessa série é Lute pela sua fé, o manual de combate contra os falsos profetas. Lute pela sua fé, manual de combate contra os falsos profetas. Eu convido você, meu querido, se já não fez, a abrir sua Bíblia no livro de Judas. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. Essa série tem planejada 7 mensagens. 7 mensagens em 25 versículos. Será a bênção, meus queridos. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Eu peço que vocês leiam junto comigo. Vamos fazer esse exercício aqui de leitura comunitária. Estamos na Nova Almeida atualizada. Então vamos seguir, vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los à luta pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias e transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, você pode se assentar? Livro de Judas, meu querido, lute pela sua fé. Esse é o tema da nossa mensagem, da nossa série. E hoje o foco da nossa mensagem é a razão pela qual lutamos. A razão da luta. Os eleitos lutam porque existem falsos profetas infiltrados. E pensando sobre luta, meu querido, eu não sei, eu nasci nos anos 80, então vivi os anos 90 com a Globo, e nas noites, nas madrugadas, eu me juntava com meu pai para nós vermos como ritual familiar as lutas de boxe. E naquela época Mike Tyson lutava, e a luta era transmitida, e era um grande evento. Eu lembro de nós passarmos madrugadas vendo aquela luta acontecer, lutas que duravam muito pouco, porque aquele irmão tinha uma mão muito pesada. E era interessante ver todo o movimento, né? Tinha aquele homem que me chamava muita atenção, era o narrador, ele falava, let's get ready to rumble, aí gritava no microfone, aí tocava a música, e aí entrava o cara com aquela cobertura, aquele capuz, ele e a galera, eles entravam andando, e se juntava aquele no corner, e cada lutador entrava, se preparava com uma equipe de apoio, e era muito interessante ver essas lutas acontecendo. Lutador no intervalo sentava no corner, e as lutas ou eram decididas por nocaute, ou eram decididas por pontos, mas era interessante que algo que eu nunca vi acontecer foi uma vitória por WO. Sabe o que é WO?
É quando o adversário não aparece, não entra para lutar. E existe um problema que, se você não entra no ringue para lutar, você perde por WO. E de fato, meus queridos, quando nós pensamos em lutar pela nossa fé e pensamos nessa imagem que o próprio texto de Judas nos aponta, ele fala sobre uma disposição do nosso coração de nós entrarmos no ringue para lutar pela nossa fé. Não alguém que entra sozinho, que entra acompanhado, que entra sustentado, mas que entra para lutar. Se nós não entrarmos, nós perdemos por WO. E Judas escreve a irmãos e irmãs da fé, conclamando que aquelas pessoas entrem no ringue para lutar, porque tem gente filtrada no meio, e elas precisam lutar contra isso. O tema de hoje é justamente, meus irmãos, explicando e pensando e refletindo a razão da luta. Por que nós lutamos? Como nós lutamos? Por que devemos lutar? E essa é a mensagem inicial da nossa série. A razão pela qual nós lutamos. E o texto de Judas nos ensina algumas coisas importantes sobre isso, sobre a razão da nossa luta. E a primeira delas está no verso 1 a 2. O verso 1 e 2 diz que nós estamos preparados para lutar, meu querido. E você é chamado para lutar porque você está preparado para lutar. O Senhor não te chamaria para lutar pela sua fé se isso fosse algo que não fosse aplicável à sua vida. O texto fala justamente sobre isso. Judas, meus queridos, apesar de nós não sabermos para qual igreja essa carta se destina, e durante muito tempo ela foi tomada como uma carta católica, no sentido que ela não tem nenhum alvo, quando nós olhamos o problema, nós imaginamos que apesar de nós não sabermos para qual igreja, havia uma igreja que ele estava pensando. Havia uma situação de fato para a qual ele escreve buscando tratar aquela questão. Falsos mestres se infiltraram e havia um problema específico. E outra questão importante é quem escreveu essa carta. Quando você pensa em Judas, você lembra quem? O Judas que ninguém gosta, né? Eu te garanto que antes de Jesus Cristo havia em Israel muitos Judas, muito Judá. Era um nome muito comum, muito comum. Porém, como o maior traidor da história foi Judas Iscariotes, esse nome caiu em desuso, como poucas pessoas se chamam Adolf. Tem certos nomes que têm uma pecha ruim. Mas é interessante, esse é um nome, é um Judas, que diz que é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E, meus queridos, pensa comigo, não existe um Tiago que não precise ser indicado na Bíblia, senão o próprio irmão de Jesus, que liderou a igreja de Jerusalém, como você vê lá em Atos 15 no concílio. E esse Judas diz, eu sou irmão de Tiago e servo de Jesus. Talvez ele não fosse falar, eu sou irmão de Jesus Cristo. E o que os comentaristas dizem é que talvez por um certo pudor, Judas não fale que ele é irmão de Jesus, mas que é servo. Talvez a consciência daquele irmão que nunca levou a sério, que aquele menino era o Filho de Deus encarnado, mas que hoje em dia diz que é servo, que foi comprado, que é escravo de Jesus Cristo, do seu irmão. O que os comentaristas são praticamente unânimes, meus queridos, é dizer que quem escreve essa carta é Judas, irmão de Jesus, assim como Tiago é irmão de Jesus. A família do nosso Salvador são servos de Jesus Cristo na missão, e é o irmão de Jesus Cristo que escreve para falar com a igreja. E o irmão de Jesus se refere ao seu alvo da escrita com 3 termos que são interessantes. Você vai ver no verso 1 e 2, ele diz que são chamados, são amados e são guardados. E esses, meus queridos, são termos que se referem a Israel. Ao longo do Antigo Testamento, esses 3 termos são aplicados ao povo de Deus. E quando Judas fala, meus irmãos, vocês que são amados, chamados, escolhidos e guardados por Deus, ele está falando, vocês que são povo de Deus. Isaías, no capítulo 42, fala justamente sobre isso. Diz assim, o meu escolhido, em quem a minha alma se alegra, pus sobre ele meu espírito. E o verso 6 do capítulo 42 diz, eu, Senhor, chamei você em justiça, eu o guardarei. Essas são afirmações, meus queridos, que se referem ao povo de Deus. E Tiago não usa esses termos por acaso. Ele está falando com o povo de Deus, porque a igreja é o povo de Deus.
Povo de Deus separado e selado. Isso significa, meus queridos, que quando nós somos chamados para o altar, nós somos chamados porque nós já somos povo de Deus. E eu confesso para vocês que hoje o cajado está um pouco guardado, hoje a mensagem é mais positiva, de amor. Porque justamente a primeira qualificação que o texto nos aponta é que nós somos amados. Amados em Deus Pai. Amados em Deus Pai. Ser amado, meu querido, é um título dedicado a Israel e nós somos povo de Deus. Como diz o profeta Jeremias, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. O profeta Oséias fala também, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito eu chamei o meu filho. O povo de Deus que é chamado para lutar é um povo que é amado em primeiro lugar. É um povo que é amado com amor eterno, com amor salvífico. É debaixo desse amor que eu e você somos chamados a lutar, meu querido e minha querida. E Tiago ainda faz uma escolha muito bonita de tempo verbal, porque ele usa um tempo verbal que significa um amor duradouro. É um amor que já aconteceu na cruz, mas que continua durando para sempre. É um amor eterno. Tiago diz que nós somos amados de maneira constante pelo nosso Deus Pai. E é debaixo desse amor, meus queridos, que nós somos alvos, nós somos chamados para lutar. Nós somos amados em Deus Pai. Ser amado em Deus, meus queridos, significa que nós estamos numa relação de intimidade. É um lugar de amor. E a ideia da construção é justamente essa, um local de quem goza e tem benefícios de uma intimidade afetuosa. Nós somos amados em Deus Pai, na presença dEle, em relação com Ele. É nessas circunstâncias que nós somos chamados para lutar. Em amor, mas também nós somos guardados. O texto continua dizendo isso. Nós somos guardados para Jesus Cristo. E é assim que a Nova Almeida traduz, não é verdade? Guardados em Jesus Cristo. E essa expressão, meu querido, você que está acompanhando as aulas de Apocalipse, já vai antecipar o que eu vou dizer. Essa é uma afirmação escatológica. Porque nós somos guardados em Jesus, para Ele. Porque a partir do momento que nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós somos selados e preservados até o final da jornada. Nós somos guardados e preservados porque Cristo nos comprou para nos dar ao Pai, de modo que é impossível que a gente se perca. Então também quando nós somos chamados a lutar, nós somos chamados para lutar debaixo dessa guarda. Guardados e preservados. Imagina você lutar preservado, protegido. É isso que o texto diz, também de maneira duradoura, também de maneira eterna, também há muito tempo e para sempre guardados em Jesus Cristo. E o verso 2 termina dizendo, nós fomos escolhidos, aos que são chamados, escolhidos. Outro título muito usado para Israel. Israel foi chamado, foi escolhido, foi eleito, e você, calvinista, reformado, já dá um aleluia, um glória a Deus. Porque ser chamado, escolhido, meu irmão, minha irmã, é algo que nos preserva e nos retira da vida comum, mas justamente o povo de Israel era escolhido, assim como eu e você, que somos feitos povo de Deus em Jesus, fomos escolhidos e separados para sermos parte do povo de Deus. Ser chamado, meus queridos, no Novo Testamento é um termo técnico para ser salvo e guardado e preservado por Jesus Cristo. Aquele que é chamado, ele é salvo. Ele é salvo, e esse é um sinônimo para os cristãos. Toda vez que uma carta diz aos chamados, aos eleitos, ele diz aqueles que foram salvos e preservados em Jesus. E diante disso, Judas tem um desejo, ele diz a vocês que a misericórdia, que é a recede, que é o amor leal de Deus, esteja com vocês, mas também a misericórdia, a paz, o shalom. E não só isso, que o amor de Deus sejam concedidos a vocês em abundância, que eles se multipliquem. Esse é o desejo de Judas para aqueles que são chamados para a luta. Isso é importante, meu querido, porque Judas diz que tudo aquilo que vem da posição que eu e você
temos em Jesus Cristo, que isso seja multiplicado em nossas vidas. Isso é importante porque nós estamos preparados a lutar por causa disso, meus queridos. Uma das razões pela qual nós podemos lutar pela nossa fé é porque nós estamos preparados para essa luta. E é um contraste muito grande, porque o mundo, quando fala de lutar para obter algo que não se tem, isso envolve instabilidade, isso envolve incerteza. A gente tem que se preparar para lutar. E pensando no boxe novamente, os lutadores, eles passam meses se preparando para uma luta. E se você for ver o UFC, que tem um nível de segurança maior ainda, os caras lutam 2 vezes por ano. E se preparam totalmente, e se focam. E mudam a dieta, e se preparam mentalmente para lutar. E tudo isso, meus irmãos, são coisas boas. Mas não é qualquer um que tem disposição para entrar no ringue, para lutar fisicamente. Mas quando nós falamos da luta pela fé, esse é o tipo de luta muito diferente na luta que é proposta em várias circunstâncias das nossas vidas. A luta que nós somos chamados é uma luta que nós já estamos numa posição vitoriosa e vantajosa. A luta pela fé que nós somos chamados a lutar é uma luta debaixo do amor do Pai. Isso impacta o nosso coração. Porque ninguém gosta de quem é derrotado, fracassado. Vai ver a entrevista do lutador que perde a luta, meu irmão. Que tristeza. A cara amassada. Aquela tristeza, passei 6 meses me preparando e o cara acabou comigo em 13 segundos. Mas tudo bem, estou tranquilo. Vai passar a madrugada na banheira de gelo, tentando se recuperar, repensando o que vai fazer, o que fez de errado. E muitas pessoas na vida cotidiana, quando são derrotadas, quando são derrubadas, quando tem um revés muito grave, quando fracassam, meus irmãos, nós deixamos muitas vezes de ser alvo do amor das pessoas ao nosso redor. Mas a luta pela fé, meus queridos, não trabalha com esse tipo de lógica, porque nós somos chamados a lutar já sendo amados pelo Pai. O mundo valoriza o vitorioso, mas o Evangelho não trabalha nessa lógica, é lógica da graça. Porque nós já fomos amados, nós lutamos. Porque nós já somos aceitos, nós lutamos pela nossa fé. É debaixo do amor de Deus, meu querido e minha querida, que você é chamado a lutar pela sua fé em Jesus Cristo. Porque você é amado, amada pelo Pai. Você já está em relação íntima e contínua de amor com o seu Salvador e com a sua esperança. A gente não precisa vencer para obter essas coisas. Mas porque nós já obtemos, nós temos certeza da vitória diante dessa luta. Amados pelo Pai, mas guardados por Jesus. E aqui, meu irmão, parece até um jogo roubado, porque a gente já luta protegido. A gente tem medo de perder, não é verdade? Quando eu era criança, eu gostava de jogar videogame com aqueles códigos roubados para você não morrer nunca. Você vai jogar o jogo do Mario e você insere o código para ter 100 vidas, ou vidas infinitas. E toda vez que você morre, você pode jogar de novo, está tudo bem. E é interessante, a gente não quer perder, a gente não quer ser derrotado. A gente quer ser guardado. Mas a luta que nós somos chamados a lutar em Jesus é uma luta que nós somos preservados. Imagina isso. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para terminá-la. Aquele que nos levantou e nos salvou, ele vai nos levar até o final do combate. Meus queridos, nós lutamos seguros, porque nós estamos guardados. E se você, meu irmão, minha irmã, tem lutado na sua vida de fé, e tem lutado inseguro, cambaleando, talvez você tenha esquecido que você está guardado em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo te preserva durante essa luta. E talvez por isso a gente lute tão inseguro. Talvez por isso a gente lute tão inconstante, sem perceber que a gente está sendo guardado e preservado em Jesus. A última consequência dessa situação que nós experimentamos, dessa preparação que nós recebemos para lutar, é porque nós somos escolhidos como bons calvinistas. Eu, no colégio, eu confesso para vocês que eu era o último a ser escolhido. Vai ter jogo de futebol, eu era um dos últimos a ser escolhido. No pique-pega não, porque eu corria muito bem. Mas talvez você já tenha esse tipo de experiência na sua vida. A gente, às vezes, não é escolhido. Porque escolha envolve o quê? Compromisso de relação.
E a gente luta, às vezes, para ser escolhido pelas pessoas. Mas esquece que em Jesus nós já fomos escolhidos. Para você jogar futebol num time grande, você tem que passar por uma peneira, você tem que ser muito bom. Você tem que demonstrar sua capacidade, você tem que ter desempenho e mérito. Mas a beleza da graça do Evangelho é que o Senhor nos chama para lutar pela nossa fé, já tendo passado pela peneira. E Cristo passou pela peneira em nosso lugar, para que nós fôssemos escolhidos de fato. A gente já está convocado para esse combate. A gente já foi chamado e preparado para lutar, meus queridos. Na cruz, o Senhor já te preparou para lutar. Ele te chama a responder a essa convocação, sabendo que você já foi preparado, sendo amado, sendo protegido e sendo escolhido por Ele. A gente luta mais seguro quando sabe a posição que a gente ocupa no combate que nos foi proposto. Mas além disso, meus irmãos, segunda circunstância que é muito relevante, e está no verso 3, e nós precisamos lutar pela nossa fé, porque o Evangelho está em jogo, está em perigo. É isso que Judas diz no verso 3. Amados, eu ia escrever acerca de outras coisas da salvação que nós partilhamos, mas eu achei necessário mudar o que eu vou escrever para exortá-los a lutar pela fé. Esse verso 3, meus queridos, os comentaristas dizem que é o tema da carta. É a abertura do corpo da carta. Ele diz o tema. Do que se trata. E esse tema é um tema urgente. Porque Judas ia escrever sobre outras coisas. Ele estava ansioso a escrevê-lo. Talvez ele fosse escrever uma carta como a de Tiago, tratando da questão da fé, de uma fé que gera frutos. Talvez ele fosse ter algum grande ponto teológico, desenvolver alguma doutrina de maneira mais profunda, e escrever aquela igreja de maneira mais longa. Mas diante da situação, diante do combate que se apresentava para aquela igreja, para aquelas pessoas, Judas falou: eu queria muito, mas eu preciso falar algo antes para vocês de maneira urgente, não dá para esperar. Existe algo mais urgente que eu preciso falar para vocês, mais importante até das outras coisas que eu queria ensinar. Eu preciso exortar vocês a lutarem em primeiro lugar. E Judas nos mostra justamente o lugar de prioridade que essa luta tem que ter nas nossas vidas. Com urgência. Mas Judas também nos ensina justamente a empreender uma luta pela fé. É interessante, a gente olha para essa palavra e tenta entender o que Judas quer dizer com a ideia de lutar, de combater, de empreender um combate. E a Nova Almeida diz aqui, né, escrevi para exortá-los a lutar pela fé. E a minha tradução pessoal fala justamente de empreender, de contender, de entrar em combate pela fé. Justamente, talvez você ache que só Paulo usava metáforas de esportes. Ele está falando de combate, de luta. Talvez uma luta greco-romana, ou talvez uma luta um pouco mais sangrenta. E essa era uma metáfora muito comum de combate, de continuar a lutar. Continuem a lutar. E aquelas pessoas talvez fossem pensar em imagens de combate, como nós pensamos no boxe quando a gente fala de luta. Entre no ringue para lutar pela sua fé. Porém, meus queridos, essa luta pela fé não é somente para defender a nossa fé de mentiras. Às vezes a gente acha que lutar pela fé é bloquear, mas Judas está falando de uma ofensiva de combate, não de uma defensiva de retranca. E às vezes a gente acha que justamente defender a nossa fé é falar coisas que digam que outras coisas são mentira. Mas não é isso que Judas está querendo dizer, meu querido e minha querida. O que ele vai desenvolver ao longo dessa carta é que justamente lutar envolve viver de um modo correspondente ao Evangelho. Toda a carta se gira em torno de conduta e de negação de obedecer a Deus. E Judas não está desenvolvendo um ponto teológico, ele não vai dizer, olha, os falsos mestres dizem isso, aquilo e tudo mais. Ele diz, mantenham-se firmes naquilo que já foi entregue a vocês por meio dos apóstolos. A fé que já foi entregue de uma vez por todas. Ele não está falando, meus queridos, simplesmente
de um conjunto de doutrinas que precisa ser verbalmente defendido, mas ele fala da manutenção de uma conduta de vida que sofria ameaça de ser desfeita por aqueles falsos profetas. Surpreendentemente, Judas fala que o perigo iminente que moveu o coração dele a exortar aquela igreja não é do desenvolvimento teológico, mas é da vida prática que ia ser desviada. A primeira preocupação de Judas foi justamente com a vida prática, porque lutar pela fé é viver de acordo com o Evangelho. É viver de acordo com o Evangelho. E esse viver de acordo com o Evangelho, como diz o final do verso, é de acordo com a fé que já foi dada, uma fé que foi dada de uma vez, entregue aos santos. Interessante, os romanos muitas vezes pegam esse texto para dizer, fala de uma tradição católica na igreja primitiva, um grande problema de exegese. A gente sabe que quando se fala de fé entregue aos santos, santos é o povo de Deus, não os santos, no sentido católico do termo. Nós somos santos separados aos santos da igreja de tal lugar. Mesma linguagem de Paulo. Isso significa que os leitores de Judas não deveriam se apegar necessariamente a uma fórmula de doutrina, a um corpo de estudo. Não era essa a grande questão. A grande questão era justamente a mensagem central que foi entregada pelos apóstolos, de que a salvação está em Jesus e é Ele que manda. Que Ele que tem poder e que Ele que define o que tem que ser feito e não tem que ser feito. E a partir disso que se vive debaixo da orientação de Jesus. E Judas está preocupado justamente com a deturpação dessa fé que foi dada de uma vez por todas. Meu irmão, aquela igreja recebeu desde o início a palavra de Deus completa, sem precisar de complementos, de adendos, de reformulações, da tradição, de pais da igreja, de concílios. Nada disso precisava ser feito, porque a fé que precisava ser seguida já estava ali desde o começo. Não precisava de adendos, não precisava de papas, não precisava de concílios para decidir sobre nada. Já estava claro desde o início. Já foi dado aos santos, à igreja. E qual é o artifício que Judas diz que é urgente que eles se apeguem para lutar pela sua fé? É se apegar àquilo que eles já sabiam acerca de Jesus. A voltar à raiz, a voltar à fidelidade. Meus queridos, isso não é muito diferente de Paulo quando diz aos Gálatas: voltem ao que vocês já ouviram, voltem ao que vocês já sabem, e não entrem nessa ideia de fazer circuncisão. E Judas diz para aquela igreja: não entrem nessa conversa de que pode fazer tudo e está tudo certo, como os falsos profetas diziam. Voltem ao que vocês já sabem, porque vocês já receberam o suficiente. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma grande revelação intelectual para lutar pela fé. É voltar ao básico, é voltar ao que já se sabe. Isso, meus queridos, é importante porque a gente luta, porque o evangelho está em jogo. A situação é grave, é urgente. Isso é prioridade. Se Judas mudou o objetivo da sua carta, o assunto da sua carta, a minha pergunta é justamente se lutar pela sua fé tem sido a sua prioridade. Ou você tem esquecido e mudado as ordens de prioridade no seu coração. A situação é grave, meus queridos, e existem questões eternas em jogo. Mas a vida cotidiana, muitas vezes, direciona o nosso coração de maneira prioritária. A gente acha que é a nossa missão de vida é trabalhar, é estudar, é pagar conta, é resolver coisa em casa. A gente fica se perguntando qual é o nosso propósito. E às vezes vem para a igreja e fala: Senhor, qual é o propósito da minha vida? E a gente não olha para a Escritura e fala: meu filho, o propósito da sua vida é viver de acordo com o Evangelho e lutar pela sua fé até o final. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E quantas outras coisas entram como prioridade na nossa vida, e a gente está se perguntando até hoje: Senhor, me diz o meu propósito. E o Senhor já diz: o seu propósito é ser semelhante a Jesus Cristo. Passe o resto da sua vida buscando isso. Você não tem outra obrigação
mais urgente. A gente tem invertido a ordem das nossas prioridades. A gente se preocupa com o nosso sustento, com o nosso trabalho, e não me entendam mal, tudo isso é importante. Mas isso não é mais importante do que lutar pela nossa fé. Porque do que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma? O que pode o homem conquistar nessa terra que lhe compre a sua alma? Disse Jesus no Sermão do Monte que nós acabamos de estudar. É urgente, meus queridos. O evangelho está em perigo e é urgente que a gente lute por ele. E lutar por ele é viver de acordo com o evangelho. Agora acompanhe comigo o raciocínio. A gente acha que o evangelho está em perigo por quê? Porque, me perdoe o termo, o candango da internet faz uma proposição teológica errada. Aí o que a gente faz? A gente se junta no grupo do WhatsApp com mais 20 outros, tão desocupados, e começa a entrar nos comentários falando, não, a gente tem que falar, estou dizendo isso, gente, eu estou me referindo aos meus grupos que eu participo, porque às vezes eu me engajo, tá? Não estou falando de outros, estou falando de mim. Talvez eu devesse procurar outras coisas para fazer, mas às vezes a gente vai comentar no perfil de não sei quem que está equivocado. E a gente começa a achar que lutar pela nossa fé é rebater proposições teológicas equivocadas. A gente vai bater boca com o nosso parente kardecista, com o nosso vizinho católico, com o nosso colega da Assembleia de Deus, com outro que é de religião de matriz africana, e perde nosso tempo achando que a gente está o quê? Lutando pela fé. Lutando pela fé. A gente acha que lutar pela fé é ter teologia boa. Meus irmãos, teologia boa, isso é importante, inclusive nós temos teologia boa, mas lutar pela nossa fé não é isso, não é estudar Berkoff, não é fazer seminário, não é ler a confissão de fé, isso não é lutar pela nossa fé, meu querido, não é isso que Judas está falando, porque às vezes a intelectualização do que é lutar pela nossa fé nos descola da vida prática e é uma incoerência, porque sabe o que pode acontecer? A gente pode saber de cabeça a nossa confissão de fé, as doutrinas da graça, saber refutar o catolicismo, saber esculhambar tudo que Kardec escreveu, mas quando a gente olha para a nossa vida é completamente incoerente com aquilo que a gente intelectualmente sabe, e a gente se orgulha de saber teologia, mas vive como ímpio. Quando a gente transforma lutar pela nossa fé como algo intelectual, meus irmãos, o perigo é o descolamento do que a gente sabe e do que a gente vive. E o que a gente vive é mais importante do que a gente sabe. Você não vai para o céu por aquilo que você entendeu acerca da parte de Deus. Basta entender que a salvação está só em Jesus, meu irmão. E está todo mundo salvo, é isso que a gente precisa saber. Mas se você vive num caminho de inimizade com Deus, se você abandona os caminhos do Senhor, você nega quem Deus é. Você nega quem Deus é. Isso é uma incoerência. Teologia boa não salva, meu querido. Teologia boa não salva. Lutar pela nossa fé é viver de acordo com aquilo que a gente acredita. Não simplesmente entender e acreditar na nossa cabeça. Isso é urgente, meus queridos. A nossa fé está em jogo nessas questões. Por isso, a gente precisa lutar. E o texto termina no verso 4, falando justamente que o inimigo está infiltrado. Nós devemos lutar porque o inimigo está infiltrado. Pois certos indivíduos se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Confesso aos irmãos que pois certos indivíduos, eu pensei em 487 indivíduos especificamente, cujos nomes não serão citados, mas o Senhor o sabe. Pensei em vários, tem um específico. Ele é muito doido. Meus irmãos, primeira coisa que o texto nos diz sobre esse inimigo que está infiltrado é que ele está infiltrado de fato. Certas pessoas se infiltraram discretamente. Existe uma linguagem de desprezo aqui. Sabe quando você diz, você sabe quem estava lá? Tem um amigo, estava lá, eu tenho essa conversa com a minha esposa, né? Quando eu estou irritado com alguém, eu falo assim, teu amigo estava lá, teu tio, a gente tem os nossos códigos para falar certas pessoas, né? Teu tio, tua amiga estava lá. Confessando os meus pecados aqui, quando estou irritado eu uso esse vocabulário.
E é esse vocabulário que Judas usa. Certas pessoas, provavelmente Judas sabia quem era, provavelmente todo mundo sabia quem era. Então, certas pessoas, não vou dizer o nome, se infiltraram no meio de vocês, de maneira discreta, de maneira sutil, furtivamente, como um ladrão que invade a sua casa no meio da noite, se você não está guardando. Não é algo tão visível, é algo discreto. Porque o falso profeta não chega soltando fogos. Ele vai soltar fogos no final. Quando ele conquistar a casa, ele solta fogos. Mas no começo, ele chega, amado, fala mansa, palavras suaves, vai falando ao nosso coração. É uma chegada sutil, Mas esses que sutilmente se infiltraram, o juízo deles já foi declarado. É isso que diz o texto. Eles já foram declarados. E a gente vai estudar vários textos do Antigo Testamento que falam do destino e do juízo que aguarda esses falsos profetas. Então, meu querido, quando você vê no Instagram um falso profeta, não se preocupe, porque, literalmente, como diz a sabedoria popular, o que é dele está guardado. Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. E eu estou um pouco incomodado porque eu recebi e também mandei um pequeno corte do maior profeta da nossa geração. Aí está dizendo, vocês estão muito tranquilos. Na verdade, vocês estão diante do maior profeta da sua geração. Então, assim, depois, se você quiser, me fala que eu mando para você. Se quiser se irritar comigo, a gente partilhar. Porque a gente acha que quando a Escritura diz de falso profeta, gente, que isso é brincadeira, que isso é piada, que isso é meme. Eu consigo te mandar 200. Eu consigo te mandar quem vê anjo, quem diz que levanta morto, quem diz que está vendo pena de anjo caindo, pó de ouro, que ouviu a revelação de Deus falando coisa aleatória. Consigo te dizer vários, meu querido. Certas pessoas. Mas o juízo delas está guardado. E esse julgamento, esse juízo vem por aquele que é o justo juiz, que é Jesus Cristo. Quando Jesus diz que eu sou o Filho do Homem, ele está reivindicando para si uma autoridade, não só de trazer salvação, mas também de trazer juízo. E para aqueles falsos profetas que dizem que não haverá juízo sobre eles, Jesus Cristo diz, há condenação sim. Para eles, quando Cristo voltar, todas as contas serão acertadas. E é isso que Judas vai dizendo, eles são ímpios. Pessoas que são claramente vistas como equivocadas, perdidas, não são pessoas justas. E a impiedade, meu querido, não é simplesmente o cara ser descrente. Sabe o que significa ser ímpio no Antigo Testamento? É desobedecer a Deus. É simplesmente não viver como a lei manda. É desobedecer ao Senhor, porque você é ímpio, porque você nega a justiça de Deus. E Deus diz, viva assim. Aí você olha para a lei de Deus e fala, eu não reconheço a autoridade, então eu vou viver do jeito que eu quero. Essa é a relação prática de autoridade da lei com o ímpio. Ele é impiedoso, ele não olha para a lei de Deus e reconhece a autoridade de Deus em decretar essas leis. E impiedade é um título desses falsos profetas. Ímpio, pecador, injusto, sem lei. São palavras que são usadas não só em Judas, mas por Paulo e pelo próprio Jesus, para falar desses homens. Meus queridos, eles estão infiltrados no nosso meio. Existe ímpio que sobe no púlpito, existe ímpio que te aconselha no privado, existe ímpio no Instagram e no YouTube, falando para a gente, no nosso meio. Judas não está falando de coisas que vêm de fora, mas coisas que brotam no nosso meio. No nosso meio. Mas além disso, a gente luta e se preocupa justamente com os infiltrados. Por quê? Porque eles trazem aquilo que a gente chama de antinomia. Agora guarda esse nome que a gente vai falar disso várias vezes nessa mensagem. Antinomia. Antinomia é antinomos. Nomos é lei, antilei. Antinomia é pode fazer o que você quiser. E o texto justamente fala sobre pessoas que olham para Deus, falam que ele não tem autoridade para definir o que é certo e errado, a mandar fazer isso e não fazer aquilo. E como essas pessoas vivem? Conforme lhe apraz o coração. Então tem mais de um pregador aí que diz que Jesus é a chave hermenêutica. E a partir dessa chave hermenêutica que ele tirou da mente
vazia dele, ele diz que pode fazer qualquer coisa. Não cito nomes, mas procura lá, Jesus a chave hermenêutica. Sabe por que isso é um equívoco, meus queridos? Porque quando você diz que Deus não se importa com o que você faz, você simplesmente diz que toda a lei é bobagem. Porque Jesus é só amor, é tudo tranquilo. Que a partir do momento que você foi perdoado, já não há mais condenação sobre a sua vida. Você pode viver de qualquer forma, que Deus não se importa, Ele perdoa tudo. E é por isso que o texto diz que eles pervertem a graça de Deus e transformam em libertinagem. E agora é engraçado, porque, coincidentemente, algo muito comum entre falso profeta é a libertinagem sexual. É um profeta que tem 15 amantes, que dorme com todas as esposas lá dos lacaios. É o cara que se dizia pastor, mas depois vira um antinomista. Por quê? Porque já está no 5º casamento. Então fala, Deus não se preocupa com esse negócio de monogamia, de casar, de morrer junto, de estabelecer uma aliança diante com o Senhor como homem. Eu posso trocar, está tudo certo, pode tudo. Deus não está preocupado com isso. É disso que esse texto está falando. É desse tipo de gente que prega que tudo pode ser feito. Isso é antinomia. Ser condenado ou ser liberto da condenação da lei significa libertinagem para fazer tudo. Algo que Paulo, desde o começo, rechaça. Algo que Judas, Tiago, Jesus, qualquer um que você lê vai rechaçar. Mas esses homens pregam e pervertem a graça, interpretam essa libertação e transformam em libertinagem. E, de maneira cômica, sempre termina na questão sexual. Tudo se resume a isso. A libertinagem sexual. É interessante que isso é algo que, se você lembra da série de Corinto, você sabe que isso acontecia lá. Lá em 1 Coríntios 5, você vê que esse tipo de coisa acontecia no meio da igreja. Se você acompanhou a nossa série em Apocalipse na escola dominical, você sabe que para a igreja de Pérgamo existiam aqueles que diziam e sustentavam a doutrina de Balaão, dizendo que você podia participar de sacrifício a ídolos e praticar a prostituição. E para a igreja de Tiatira existiu aquela da doutrina, aquela que já era chamada de Jezabel, que se declarava profetisa e seduzia os seus servos e aqueles da igreja a participarem de prostituição. É interessante, meus queridos, como os falsos profetas sempre terminam em questões de sexualidade. Vai procurar uma igreja inclusiva para ver se não acha um falso profeta. Vai procurar uma igreja, um cara no 5º casamento, ver se não abriu uma igreja própria, onde tanto faz. Vê se as coisas não se resumem a isso, meus queridos. E a gente acha que a área sexual é bobagem. Eu estava comentando isso com o Vlá mais cedo, eu falei, Salomão, que era o homem mais sábio da Bíblia, caiu em tentação sexual, em papo de mulher. E eu e você, que somos tontos, que somos bobos, achamos que não vamos cair. O grande ponto, meus queridos, é olhar para essas coisas e perceber que aquele que vai pregar falsidade, ele vai falar, Deus não se preocupa com essas coisas, está tudo perdoado pelo sangue de Jesus. E Judas diz que isso é o quê? Isso é desprezar, perverter a graça e não reconhecer o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Aquele que tem autoridade. Quem traz juízo? Quem vai trazer juízo no último dia, meu irmão? A gente vai ver Apocalipse 19, é o Cordeiro que vai descer com a espada. Jesus não é só salvação e amor, ele é juízo. E quando ele voltar, ele vai voltar poderoso com a sua espada, para cobrar o que é dele. Jesus também é um justo juiz, e ele governa, ele é soberano. E quando o texto diz, aquele que nega a autoridade de Deus para definir padrões morais, ele está dizendo que Jesus não governa. Está dizendo que Deus não é Deus. E é isso que acontece, meus queridos. Ele nega, é uma negação prática em relação a Deus Pai e a autoridade de Jesus Cristo. Até a Torá dizia que rejeitar a lei é rejeitar o próprio Deus. Rejeitar a vontade dele é rejeitar quem Deus é e a sua autoridade. É não reconhecer que ele é Deus. É não reconhecer que ele governa. Para terminar, meus queridos, isso é útil ao nosso coração de várias formas. Porque se o inimigo está infiltrado, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente ouve.
com o tipo de mensagem que a gente deixa chegar ao nosso coração. Aquela mensagem bonitinha, com um padzinho de fundo, com aquele pregador que nem abriu a Bíblia, lê um versículo e está 40 minutos falando no seu ouvido. E você vai tentar procurar a Bíblia e não tem, porque o cara nem está usando o texto, né? Também nem abriu a Bíblia, aí como é que você vai ver? É aquele pastor que fica numa catacumba, que tem água correndo, com um cajado na mão dizendo que ele sabe tudo, e agora ele entendeu verdadeiramente o que é a lei de Deus, Jesus é a chave hermenêutica. Isso tudo é bobagem, meu querido. E a gente ouve esses caras, e a gente é ingênuo e deixa eles infiltrarem no nosso coração, e a gente acha que a gente não precisa lutar contra essa coisa. A gente segue uns caras que são sutis. Eu digo isso porque tem certa pessoa, que ele é um que estava sempre se explicando. Você já viu isso? Toda semana que ele pregava, ele tinha que gravar um vídeo para explicar uma frase polêmica. Deus mãe. Meu querido, se o seu pregador e quem você escuta precisa se explicar para ser bem entendido, talvez você tenha que mudar de referência. Talvez você não tenha que deixar essa pessoa se infiltrar na sua casa e na sua família. Falar o seu coração todos os dias. Da mesma forma, existem aqueles que pregam uma hipergraça, que não há mais condenação, e eu não preciso dizer nada disso. Vai ler Discipulado de Dietrich Bonhoeffer, que fala de uma graça barata que já era pregada na época da Segunda Guerra, de pessoas que diziam, se você foi salvo pela graça, então você pode viver do jeito que quiser, você não precisa fazer nada. Não tem resposta nenhuma ao Evangelho da Graça, viva como você quiser. E Bonhoeffer já falava, desde tempos antigos, que isso é graça barata, porque a graça de Deus gera frutos de transformação, e aquele que diz que não foi transformado e vive da mesma forma, não foi alcançado pela graça. E se o falso profeta está pregando essas coisas, meus queridos? Ele está infiltrado, ele está querendo se infiltrar no seu coração, porque essas são palavras doces. Mas além disso, a gente precisa entender que sempre que um pregador vai dizer que a gente não precisa ligar para isso, que Deus não condena homossexualidade, que Deus não condena e abomina o divórcio, que Deus não abomina o aborto, que Deus tem um monte de pautas inclusivas, e a gente posso ficar falando aqui vários exemplos. Meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, quem nega os mandamentos de Deus, nega o próprio Deus. E de fato, meus queridos, a gente não pode dar ouvidos a essas pessoas, porque elas sutilmente apresentam os seus pontos de vista de maneira bonita. Poxa, mas tem gente que sofre violência, então o aborto é legal. Mas aí todo mundo também pode abortar, e aí a gente expande. Mas eu nasci assim, então está tudo certo. Não tem que lutar contra nenhuma tentação do seu coração. Siga o seu coração. Essas coisas, meus queridos, negam quem Deus é, que diz que o nosso coração é enganoso, que nosso Deus odeia o assassinato e tantas outras coisas. Meus irmãos, nosso Deus diz a sua vontade de maneira clara na Escritura. E quando a gente nega a Escritura, a gente nega que Deus é Deus. A gente nega a autoridade de Jesus Cristo. A gente nega o seu poder de definir as coisas. A gente muitas vezes deixa infiltrados entrarem no nosso coração. Meus irmãos, Deus nos chama para lutar pela nossa fé. Primeiro porque a gente de fato foi preparado para isso. Segundo porque o nosso Deus simplesmente nos deu o Evangelho e a gente sabe o que a gente tem que fazer. Mas também, em último lugar, a gente foi justamente alertado desses inimigos infiltrados. A gente é chamado a lutar, a entrar no ringue para lutar. E talvez você, assim como eu, pense que lutar é muito difícil. A gente acha que o Senhor nos chama para lutar e nos coloca no ringue para lutar pela nossa fé, e a gente vai lutar sozinho. Mas, meu querido, nenhum boxer luta sozinho, ele tem uma equipe. Mas no seu caso, no meu caso, aquele que nos chama para lutar, ele é o técnico que está no corner para nos instruir, ele é o cara da água que nos refresca no meio da luta, ele é o cara da toalha que vai enxugar o nosso suor, ele é o cara que vai curar nossas feridas no intervalo, mas no dia que a luta fica difícil,
Ele entra no ringue e luta ao nosso lado. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chama a lutar pela nossa fé, sabendo que nós temos Jesus Cristo lutando ao nosso lado em todos os momentos. Ele não nos chama para subir sozinho, para sustentar nossa fé diante desse mundo. A gente é chamado para viver de acordo com a vontade de Deus. E essa é uma luta, meus irmãos, que nós lutamos acompanhado por aquele que venceu todas as lutas que disputou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Suba no ringue, meu irmão. Entre para o combate, minha irmã. O nosso Deus requer de nós que nós lutemos pela nossa fé e vivamos do jeito que Deus nos ensina a viver. Que Deus te abençoe. Que grande bênção, que mensagem maravilhosa. Vamos ficar de pé.